O posicionamento que nós viemos falando já desde alguns dias, se vocês prestarem atenção, eu sigo uma sequência, e o que eu estou fazendo não é ensinando teologia, não. Palavra viva, é Deus dando direção para nós nas batalhas que entramos. Entramos no propósito do ano de lutar pela família e lutar pelas finanças, e Deus desde o começo vem falando aqui no altar, dando estratégias de posicionamento. Então, para quem acha que é mais uma palavra, não, guarda lá, esquece lá no seu arquivo lá. Mas aqueles que estiver atento vão entender Deus ensinando eu me impulsionar para que eu possa ter resultados. Então, quando nós falamos sobre o posicionamento nas nossas batalhas espirituais, qual deve ser o nosso posicionamento que Deus colocou em nosso coração durante todo esse tempo que vem ministrando? Primeiro, repete comigo, jejum. Segundo, oração. Terceiro, declaração. Declarar a palavra de Deus diante das circunstâncias ou daquilo que quero conquistar. Então, confessar a palavra, professar a palavra é muito importante. A gente fala profetizar, mais do que falar profetizar que isso aconteça, põe a palavra, porque assim está escrito. É o que Jesus profetizava. Satanás vinha, faça isso, está escrito, Satanás. E pela palavra ele combatia o diabo e vencia as batalhas. Depois você pode falar o que você quer ser. Não é errado, não. Tem gente que fala assim, não, você tem que falar o que Deus põe na sua boca, isso é profecia. Mas às vezes o Espírito Santo nos inspira a ideias e palavras para gerar coisas que não existem. Porque Ele quer que nós sejamos semelhantes ao Papai. E o Papai, Ele diz que chama as coisas que não vimos como elas já existissem. E Ele diz, mas trate as coisas não como elas são, mas como você gostaria que elas fossem. A começar dos seus filhos, a começar do seu marido, da sua esposa, a começar do seu dia a dia, do relacionamento. Trate as pessoas como você gostaria que elas fossem, e não como ela é. Porque nada vai mudar você dizendo, esse é pecador, é perverso, continua perverso. Mas se dizer para ele, ainda tem jeito, hein? Você ainda pode ser um homem muito bom. Você consegue, se você tentar mudar. Eu vou orar por você, isso pode mudar. Eu profetizo em tua alma libertação. E que você seja um bom menino, seja uma bênção. Isso pode mudar a história dele. E não tratá-lo como ele é. Eu sei que eu sou. Você é terrível, eu sei. Mas tem alguém para dizer algo diferente para mim? Não tem. Mas quando vem uma palavra criadora, inspirada pelo Espírito Santo, ela é capaz, uma só palavra, de mudar a direção de uma pessoa e de uma criança. Amém? E por último, diga oração intercessória de quebrantamento. Alguns nem lembram disso aí, está tudo gravado lá. Você vai lá no YouTube, lá, procura no centro de oração, e você vai ver lá. Talvez você nem prestou atenção. Mas oração intercessória de quebrantamento é fundamental. Pedir perdão a Deus, quebrantando. O que é quebrantamento? Humilhar-se. Humilhar é reconhecer a dependência de Deus, a grandeza de Deus e a sua dependência dele. Baixar a crista, parar de ser orgulhoso, orgulhoso e achar que você comanda a sua vida e começar a entender. Ou você depende do Criador, então você está fora do reino, do governo dele. Porque Deus não gosta de orgulhosos. A palavra é bem clara sobre isso. Então ele diz, oração de intercessória de quebrantamento. Peça perdão na sua batalha, na intercessão. Senhor, perdoa os meus pecados e muda a minha história. E também ore pela sua família, por aquela pessoa que você colocou no envelope. Senhor, o Fábio, perdoa o pecado do Fábio, ele está violento, ele está viciado, ele peca quando está viciado, ele peca quando ele é violento. Perdoa os pecados dele, Senhor, porque foi isso que Neemias nos ensinou. Ele orou pelo povo, pedindo perdão pelo povo, pedindo perdão por si, pedindo perdão pelo povo. Então a oração intercessória tem que fazer parte da sua vida, pedindo perdão por você e pelas pessoas a qual você disse que quer lutar por elas. Foi você que disse, você colocou os nomes, você disse, nesse propósito eu vou lutar.
Então se posicione com misericórdia e compaixão. E ore, quebrante o teu coração, reconheça a sua dependência de Deus. Deus, não tem como mudar esse menino, eu não tenho como mudar essa situação financeira, eu preciso do teu socorro. Me perdoe, Senhor, se eu estou agindo errado, se eu estou desperdiçando o meu dinheiro, se eu não estou tendo saber. Me perdoe pelos meus pecados, e perdoa o pecado dos meus parentes, do minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. Perdoa, Senhor, para que eles também possam usufruir dessas bênçãos. Amém? É fácil o posicionamento, posicionamento, jejum, oração, declaração diária da palavra, intercessão, que de quebrantamento. Muito simples, não é tão fácil. Vamos ver na prática. Mas vamos lá então, nossas armas são, essas armas que nós falamos são o quê? Espirituais. Não depende de conceitos humanos, depende da palavra que você conhece na Bíblia, daquilo que a Bíblia diz que você deve fazer e como conduzir a sua vida. É os seus princípios na palavra de Deus, por isso elas são espirituais. O homem diz assim: ele está te enchendo o saco, a mulher, a vizinha, ela está enchendo o seu saco, seu marido, deixa ele. O seu esposo, sua esposa, deixa ela, vai partir para outro mundo, está aí cheio de gente aí. Esse é o mundo. Mas o Senhor diz: perdoa, insista, persista até o último momento, tente o máximo suportar para que haja paz, para que haja mudança. E Ele vai te dizer no tempo que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de juntar, há tempo de espalhar, de estar junto, separar. Está lá em propósito de Deus. Tudo tem o seu tempo e o seu propósito. E as situações que às vezes a pessoa tem que se afastar, e às vezes ela tem que estar junto. E é Deus que vai dizer isso a ela, não é os homens. É Deus que tem que dizer a ela. Senão é falível esses planos. Amém? Por isso as suas armas têm que ser espirituais. Não pode estar dependendo de homens, tem que depender de Deus. 1 Coríntios 10 diz, repete comigo: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. Fortalezas são resistências. Toda resistência à palavra de Deus é uma fortaleza que luta a começar de dentro de nós e depois se espalha no mundo externo. Resistência à palavra de Deus são fortalezas que a única coisa que destrói é quando você tem a consciência da palavra de Deus. Aí você destrói essas resistências do diabo, de sementes malignas que são plantadas às vezes, de conceitos errados sobre a palavra de Deus, ou de querer destruir aquilo que Deus instituiu. Só a palavra de Deus combate as fortalezas, destrói as fortalezas. E ele diz não só resistência à palavra, mas falsas ideias. Às vezes as pessoas vêm te dar conselhos que de vez te ajudaram, só que afundam. Cuidado com os conselhos. Está lá em Provérbios, cuidado. Presta atenção, porque nem tudo que se fala é bom. Às vezes tem coisas que vêm e é conceitos humanos e malignos. Então você tem que ter o Espírito de Deus para discernir, porque tem ideias inventadas sobre várias coisas desse mundo, principalmente atualmente, que está destruindo ou desconfigurando a imagem que Deus construiu o homem. Desconstruindo. Um povo fraco, uma geração fraca, porque estão abandonando a sua verdadeira identidade em Cristo. Isso não é questões sexuais só não, isso é questão de pensamento, de orgulho, de soberba, de arrogância que a geração está. E não querem ajuda de ninguém, eu sei, eu conheço, eu sou, você não entende. E se apartam de Deus e dos seus pais e da sua família. E são fracos, frágeis, facilmente destruídos por Satanás, porque não conhecem as armas espirituais. E pensam que a sua luta no mundo é física, mas a sua luta não é física. A luta dessa geração é espiritual. E o diabo luta de dia e de noite para conseguir o seu propósito. Então nossa guerra é espiritual. 1 Coríntios 10:4. Agora em João 3:9 diz: anuncie as nações, prepare-se uma guerra santa, chame os soldados, que todos eles se apresentem
e se aprontem e se preparem para a batalha. O que ele quis dizer em Joel 3,9? Chamem, convoquem para a guerra, não por propósito, vamos para a batalha, vamos. Mas não vem de qualquer jeito, não. Você vai tomar uma surra, para falar em outras palavras. Você vai tomar um couro. Por quê? Acha que é só pôr um papelzinho aqui na frente e já está liberado, né? Aí vai para casa assistir. Silvio Santos não assiste mais. Mas vai lá assistir o que quer, Netflix, e a vida fica aí uma paralisia, um parasita espiritual. Não vai ter nada de Deus, irmão. E não pensa que eu me comovo com isso, não. Porque eu olho assim e falo, Deus, não tem jeito, tem coisas que as pessoas têm que acordar. Por isso Jesus diz, desperta tu que dormes. A palavra diz, quem crê e perseverar até o fim terá vitória. Quer dizer que quem não crer ou não perseverar no que crê, até o fim vai ficar de fora, vai ficar na beira do caminho. E quando eu vejo a pessoa entendendo e não faz, aí meu filho, aí o problema é meu. Eu como pastor tenho o dever de ensiná-los, de instruí-los, de trazer revelações do Espírito Santo, para que vocês progridam, para que vocês avancem. Mas se alguém diz, eu já sei disso, não vou fazer nada disso, né? Tudo invenção, então fica lá no seu banquinho, ou então o Gil diz, pega no seu banquinho e sai, porque você não vai ter nada aqui, você está perdendo o seu tempo. Mas quer ter resultados? Entra na batalha posicionado. Ele diz, os soldados entrem posicionados, não entrem de qualquer jeito. Ele disse o que ali? Se aprontem, se preparem, se apresentem e se preparem, em Joel 3,9. Se apresentar, vamos sim, e vamos para a oração, vamos para o jejum, vamos para a oração intercessória de quebrantamento, vamos para a batalha, declarando a palavra, sabe, espirituais. Não é ficar parado esperando o pastor trazer uma revelação para você. Agora ficou mais fácil. O pastor disse, né? Projetor também projeta. Vai ver só uma coisa, eu vou escrever aqui, você vai ter isso, põe lá no projetor. Porque está projetado, você vai ter. Se não agir, irmão, tua fé é morta, é o que a Bíblia diz. Então você está perdendo o seu tempo. Agora quer ter resultados, Deus põe a sua fé em movimento. Isso Jesus sempre diz, todos os milagres, Jesus disse, porque você creu, você recebeu. Porque você teve fé, você foi curado. Porque você teve fé, você foi liberto. É uma fé viva, que vem em direção de Jesus. E só sai virtude, o poder de Jesus, quando nós temos uma fé viva, em movimento, e não uma fé morta. Amém? E amém? Glória a Deus. Então vamos agora para o ataque do inimigo, porque já falamos de Jó, e nós falamos das estruturas. O primeiro ataque de Satanás não é sobre o teu alicerce. Ele não vem já derrubando o que é principal, não. Ele vem na beiradinha. Quem gosta de comer papa, né? Papa quente, ninguém mete a colher numa papa, né? Mingau quente. Espera ele esfriar, quando não está com pressa, vamos pegar a beiradinha. Não é isso que a gente faz? É melhor, né? É esquisito eu falar isso, mas tem que sair. Pega a papa pela beiradinha que ela vai esfriando, no meio está quente, mas você come. Então o diabo ele vem pelas emoções primeiro, ele não vai te derrubar, vai matar teu filho, nem destruir não a tua vida de uma forma, ou pegar a sua saúde e destruir ela. Ele vem devagarzinho, ele vem nas tuas finanças primeiro, ele vem te desequilibrando em alguns relacionamentos com pessoas, com família, vem trazendo conflitos, confusão, contendas, ele vem de leve, para que as suas emoções, que é a estrutura, essas paredes, balancem. Porque às vezes, se você não estiver alicerçado a sua fé na rocha, você cai já no começo. Por isso que ele vem e balança a sua estrutura. Porque Jesus disse, o homem que está alicerçado sua casa na areia, qualquer chuvinha derruba ela, está na areia. E o diabo ele não sabe discernir, porque ele não tem o controle sobre os nossos pensamentos. Então ele fica testando, por isso chama tentação. Ele fica testando para ver aonde está o seu alicerce. Se chegou na rocha que é Cristo de verdade, você confessa e diz que aceitou Jesus, que entregou sua vida a Ele, ou se está na areia, aí ele vem e balança as suas emoções, e às vezes que ele encontra em crente, encontra a casa caindo,
Ele só ficou sem dinheiro. Ele só não tem dinheiro para pagar a conta de luz, cortaram a conta de luz. E o cara já está se descabelando, já está, ai, minha vida, Deus me abandonou. Acabou, é areia pura isso aí, onde ele firmou a sua casa. Finanças é estrutural, é coisa pequena diante do mundo espiritual, mas é o início da batalha. Muitas vezes começa nas suas finanças, começa nos teus conflitos dentro da família, na convivência familiar, porque as finanças vai afetando também a convivência familiar, e vai trazendo guerras, contendas, trazendo coisas que vão dividindo a casa, o reino, a sua vida, e você começa a ficar apavorado, simplesmente pela estrutura. Imagina se ele viesse direto no alicerce. Aí, se ele fosse no alicerce, ele já dava a paulada certa, já caía de vez. Mas Deus não permite muitas coisas. Deus permitiu ele parar a toca nele. Deus deixou ele, porque Satanás estava com dúvida, não era Deus sobre Jó, e Deus permitiu. Mas depois Satanás veio e tocou nos alicerces. Primeiro tocou nas finanças, não aconteceu nada, só continuou firme. Ele estava com princípios firmes dentro dele, sobre quem era Deus na vida dele. Mas ele falou, tá bom, toca no filho lá. A mãe está aqui, hoje é dia de mãe. Deus me livre. O pai sente também, mas mãe, quando o filho morre, é dor muito grande. É uma dor que, pelo que se diz, né? As mães confessam na televisão, quando a gente conversa com as pessoas, é uma dor que parece que não vai ter fim. É uma perda que não tem como, que é muito grande. Então, as perdas das pessoas são alicerce. Quando perdemos, às vezes não morre, mas às vezes nós perdemos pessoas do nosso convívio, e são alicerces que mexem na nossa estrutura. E se não tiver na rocha a nossa vida espiritual, nossa alma firmada na palavra, nosso espírito firmado na palavra, é rocha, Jesus é a palavra. Você balança e cai se não tiver firmado. Mas se tiver firmado na palavra, balança as suas estruturas. Ele toca às vezes na sua alicerce, mas não consegue derrubar a sua casa, porque sua casa está firmada, sua vida espiritual está firmada na rocha, não em vir na igreja bater contra. Isso aí não é nada do diabo. Já vi gente, uma vez, uma pessoa na escola tentando evangelizar, aí eu fiz de conta que eu era um crente desviado, porque eu vi que ele era uma macumbeiro influente. E ele estava até dando conselho para a diretora da escola, levando ela no terreiro. Está sendo preparado para ser lá, não sei o quê. E eu fiz isso, eu falei, quero ver ele falando do cara lá, não sei o quê. Mas vamos fazer que eu sou desviado. Porque eu ia junto com ele andando no percurso, do caminho para voltar para a escola. E aí eu fui andando, ele perguntou, eu disse, estou desanimado. Eu vou na igreja, mas estou desanimado, eu não sei mais o que fazer, muitos problemas. Para que eu falei isso? Já. O cara já veio com uma cesta inteira, o pacote, combo, de tudo que ele podia falar para mim da Umbanda, daqui, bando do cara. Ah, que legal, você acha mesmo? Tá. Aí passou um dia, eu falei, agora chegou a hora de me revelar. Aí eu disse para ele, você acredita nessas coisas, né? Ele acredita. Você já leu a Bíblia? Ah, eu já li, sim. Inclusive minha mulher acredita, ela vai na igreja, eu vou lá junto com ela, na igreja, aí, mais ou menos pentecostal. Mas eu vou lá e dou a paz do Senhor, hein? Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falo, que coisa endemoniada, entrando na paz do Senhor. E ninguém expulsa. Eu quero ver, vim aqui dar a paz do Senhor, e eu não tenho que ser do meio que tem demônio. Eu falei, irmão, na segunda vez eu falei, vem aqui na administração individual aí para a gente orar. Pode ter certeza que ele nem vem mais. Ele fala, não, deixa outro dia eu venho então. Porque se ele está caindo demoniado, porque se estiver demoniado, vai cair demoniado. Porque há poder nessa igreja, há poder de Deus em nós aqui. E temos visão do reino de libertação e cura. E nós oramos. Não pensa que estamos brincando, não, estamos orando, estamos atentos às pessoas nessa igreja. E orando. Para que Deus cumpra a sua promessa. Então, resumindo, aí ele se revelou. E depois eu comecei a falar de Jesus, expliquei para ele.
Você não conhece a Bíblia, é por isso que você crê nessas coisas. Aí ele começou a ver que ele não era um crente iniciado. Eu comecei a falar coisas da Bíblia para ele sobre o Espiritismo, que ele não tinha lido. Não, mas eu já li, não, mas lê lá de novo, você vê. Aí ele começou a ficar incomodado, aí nas outras vezes que eu ia embora de volta, ele não ia mais comigo. Ele, ó, fugiu. Aí eu ficava perto desse cara, esse cara quer me converter. Então, mas são estratégias, são batalhas espirituais. Então nós temos que estar atentos como estamos conduzindo a nossa vida espiritual, para estar sempre prontos, para estar alicerçados na palavra, para não ser enganados por pessoas que às vezes vêm com conceitos humanos, disfarçados de conceitos humanos, com ideias diabólicas, demoníacas, para destruir a sua vida. Então, firme a sua vida na palavra de Deus. Então, o inimigo vem com a alicerce que ele quer tocar. Ele quer matar alguém da sua família. Ele quer destruir ao ponto de causar angústia dentro da sua casa, seus filhos, seu parente, seu marido. Ele quer pôr alcoolismo, ele quer pôr droga, ele quer criar angústia de uma miséria financeira, que a pessoa sofra para que você sinta a dor da destruição. Porque morte não é só a pessoa morrer e ir embora desse mundo. Morte muitas vezes é destruição, porque a palavra morte significa destruir o corpo. E as pessoas estão sofrendo um processo de morte, sendo destruídas aos poucos. Isso causa uma dor, principalmente a nossa família, uma dor angustiante. Porque não, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, não, ele não. Então o inimigo ele já vem em seguida, balança as emoções com uma perninha de emprego. E às vezes a pessoa já quer negar Jesus, já quer abandonar a igreja, mas ele tem algo pior que isso aí. Ele quer pegar os alicerces. E depois ele tocou nos filhos, ele foi e começou a tocar. Ele matou, né? Trouxe destruição. E depois ele veio sobre o corpo de Jó. Ali Jó gritou. Porque no corpo não é fácil, não. Quando está destruindo as paredes de casa, não tem o que comer, dá um jeito. Põe miojo, mistura alguma coisa, farinha, feijão. Minha filha, farinha, feijão. Tudo. Minha mãe, quando tinha mistura, fazia tudo de feijão, sabe? E colocava lá o que tem. Eu comia aquele tudo com a minha mãe. Feijão misturado com farinha. Assim, depois que cresce, não morre mais não. Mas é dolorido. Não morre de fome não. Mas é dolorido, é um processo árduo. Mas se você estiver firme, você passa. Arruma emprego de novo, Deus abre os seus caminhos, te prospera de novo. É fácil para Deus, fala para as pessoas. Emprego, prosperidade, é fácil para Deus. Só se funciona. Porque senão o diabo vai ficar balançando. Toda vez que você vai conseguindo melhorar, o diabo tem balança. Os alicerces não, as estruturas emocionais. Ele vai pôr uma dificuldadezinha, um não. Eu já tive o melhor emprego que eu tive registrado. Eu tive um emprego excelente, que eu escrevi, eu dei esse testemunho já para você, escrevi tudo que eu queria. E aquele emprego ali foi a custa de muitos nãos. Foi não sei quantas entrevistas e não. Mas nem só por isso eu parei. Eu disse, Deus, estou esperando. Você disse para mim seguir a listinha. Fiquei firme. Eu não estava alicerçado na areia, estava alicerçado na rocha, na palavra de Deus, no que o Espírito falou comigo que eu poderia ter. E eu criei e lutei. E na hora que Deus falou, agora é o meu tempo. Tocou a última vez, aquele tempo era o pager. E dizendo, vamos fazer entrevista em tal de agência lá na Zona Sul, lá no fim do mundo. E disse, vai fazer entrevista lá, ligue para nós. E em seguida o pager, na época, veio uma outra mensagem: parabéns, você conseguiu emprego. Que nada, veio, a conta vai ser cortada, você não pagou. O sinal vai ser cortado hoje. E foi o último sinal do pager. Imagina um celular sem crédito. Era o último dia que o celular ia funcionar. E veio antes deles cortarem o sinal, a mensagem, emprego tal lugar, a agência, liga. Aí liguei para o emprego, sabe o que o emprego disse à agência? Olha, você vem fazer entrevista, você tem o perfil certo para essa empresa, mas não pode ter o nome sujo, hein? E eu lembrei de um cheque que eu emprestei para o meu cunhado. E o meu cunhado deixou eu voltar ele e protestou, mano. Foi para o SPC, eu falei, meu Deus, tem aquele cheque. Mas mesmo assim eu disse, não, tudo bem, pode deixar, eu vou para a entrevista. Um protesto e tudo.
Eu vou para a entrevista. E fui para a entrevista, resumindo, cheguei lá, tudo que eu queria. E até o homem tentou negociar comigo, o cara da empresa. Não, eu 800, vou te pagar 770, pode ser. Eu falei, não, tem que ser 800. Está escrito, eu não falei isso, nem entendeu. Está escrito na lista, diante de Deus, o que Deus falou para mim não aceitar. Eu disse para ele, não dá, não satisfaz. E aí, não, mas, resumindo, teve que pagar os 800 que eu coloquei na lista diante de Deus. Ele pagou, ele disse, sabe, cara, como pode estar procurando emprego, dizendo para mim as condições, né? Eu falei, ou não é, porque se não atendeu, tem que sair, cara. Eu não vou ficar nessa empresa, por melhor que ele seja. Aí tinha tudo lá, convênio, a Léo Madeiras aqui, quem conhece, a rede Léo Madeiras. Então tinha não sei o que, mas não tinha, aí na hora do dinheiro de fechar, o cara vem querer tirar 30 reais do meu salário. E eu disse, não posso fazer isso, porque é propósito diante de Deus. Não falei isso para ele, mas diante da minha mente eu disse, é propósito. Eu não posso fazer isso, voltar atrás. E Deus me deu um emprego lá. E foi bênção, foi honra do Senhor trabalhar lá. Então é assim que funciona. Satanás balança as estruturas, emoções, para fazer você recuar, você desistir daquilo que Deus plantou no seu coração. O Espírito Santo para você lutar e conquistar. Mas não desanime. Porque o povo entrou em Canaã, mas passou por um deserto. E o deserto não é coisa boa, não. Só quem vive lá que sabe a dificuldade que é se viver no deserto. E passar por um deserto. Ele não morou, passou por um deserto. E passar não é fácil, mas tem que ficar firme na promessa. Eu creio no que Deus é capaz de fazer. Eu creio no que Deus é e no que Ele é capaz de fazer. Aleluia. Então fica firme, em nome de Jesus. Então creia nisso. Então, estrutura, repete comigo, estruturas. São as minhas emoções. Elas têm que estar firmadas na palavra. Alicerces. Alicerces são coisas fundamentais para a minha existência, para a existência da minha família. E em nome de Jesus, eu estou firmado na palavra. Toda a minha existência está firmada na palavra. Aí foi isso que aconteceu. As estruturas. Agora nós vamos falar só do contra-ataque de Jó. Abra lá em Jó 20 para a gente finalizar. Jó 1:20, capítulo 1. Então Jó se levantou em sinal de tristeza e rasgou as roupas e rapou a cabeça e ajoelhou e encostou o rosto no chão e o adorou. No versículo 21, aí diz assim: nasci nu, sem nada, e sem nada eu vou morrer. E depois Jó disse: o Senhor deu, versículo 21, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Jó 1, agora 22. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. Aí está a importância nas batalhas espirituais, com o propósito que você põe diante de Deus, e estar bem posicionado na palavra de Deus. Jó cria em Deus e sabia que Deus era assim. Ele conhecia o Deus que ele servia na percepção dele, o que o Espírito tinha revelado a ele, até onde ele conseguiu entender. E ele creu. Mas quando Satanás investiu sobre a família e sobre seu corpo, foi dolorido. E foi um alicerce ali estremecido. Ter uma lepra não foi nada fácil passar por aquele processo. E ainda mais, o pior é você ser punido vendo que você não fez nada de errado. Eu não pequei, eu não fiz nada de errado. Por que estou sendo punido por Deus? Ele achou porque naquela época tudo que vinha de coisas contrárias na vida dos judeus que temiam a Deus era uma regra espiritual. Eles sabiam que era uma coisa que Deus estava permitindo, porque geralmente Deus protegia eles e livrava eles do mal. E quando algo acontecia de ruim, eles sabiam que algo que eles tinham que examinar para consertar, porque Deus estava permitindo algo ruim acontecer.
E era porque geralmente diante da lei havia algo errado nas suas práticas. E eles iam logo para. Mas Jó não tinha, ele procurou e ele disse: mas o que eu estou fazendo? Até a oração intercessória pelos meus filhos, de madrugada eu levantava e oferecia o sacrifício a Deus para pedir perdão pelos meus filhos, para que eles não pecassem nem no pensamento contra Deus. A minha vida estava sempre diante de Deus. E agora veio essa pancada no alicerce, me destruindo meus filhos e destruindo o meu corpo. Ele tinha muitos motivos, irmão, para revoltar-se. Talvez mais do que você, que está aí preocupado com uma coisinha tão pequena. Ele tinha coisas grandes ali que podia muito ele chegar para Deus e se rebelar contra Deus e abandonar a sua fé. Mas a Bíblia diz que em vez dele questionar a Deus, o contra-ataque dele foi quebrantamento. Jó rasgou, rasgou a veste, sinal de tristeza, de reconhecimento da sua pequeneza, da sua impotência, e se pôs de joelho diante de Deus. E em vez dele começar a reclamar para Deus, ele logo disse, primeira coisa, reconheceu a sua dependência financeira. Ele disse no versículo 21, nu eu nasci e nu eu vou. Você vai levar alguma coisa desse mundo? Você quer ficar rico, né? Cuidado, né? Tem que tomar cuidado com esses desejos de ser rico. Deus enriquece, nos dá riquezas, e você pode se tornar um rico, mas cuidado com essa ambição de riqueza que pode te enganar e te destruir. Mas você vai com riqueza, Bill Gates vai levar alguma coisa? Qual os maiores ricos aqui conseguiram levar, depois da sua morte, algo com eles? Ninguém leva nada. Por isso ele disse, já reconhecendo, nu eu vim, nu eu voltarei, tudo que eu tenho passa. Tudo que eu tenho passa, isso não é suficiente para me falar contra o meu Deus e abandonar. E em seguida ele disse, Deus me deu, Deus tirou. O que ele estava falando? Era do dinheiro? Não, aí ele não está falando de estrutura, de finanças. Ele já estava falando dos seus filhos, porque era uma dor, porque foi Deus que deu os filhos para ele. E ninguém tinha o poder de restituir a vida dos seus filhos, a não ser Deus. Então a conclusão, Deus é soberano, então se Ele tirou isso que Ele me deu, então bendito seja o nome do Senhor. Porque eu não tenho controle sobre isso, eu não posso trazer de volta o meu filho que morreu. Eu não tenho esse poder, a sua impotência diante dos fatos tem que te levar ao quebrantamento e não à rebelião, não à rebeldia diante de Deus, mas o quebrantamento. E o quebrantamento é reconhecer a sua humildade, reconhecer a sua dependência de Deus, da grandeza e da misericórdia, do amor de Deus em se manifestar ao seu favor, em te ajudar. Que foi o que ele fez. Não foi xingar, não foi reclamar da vida, não foi dizer, Senhor, me perdoe, eu sou pecador. Olha, meus filhos, não sei se pecaram contra ti, mas eu peço perdão por eles, eu sou pecador. Eu sei que o que eu tenho, tudo veio das tuas mãos, Senhor. Eu não tenho condição de manter nada na minha riqueza e levar comigo depois da morte. E nem nessa vida eu tenho controle. A qualquer momento pode acontecer coisas no país e serem destruídas as minhas riquezas. Senhor, eu não estou fazendo questão disso, mas Deus, tem coisas que tu me deste, como meu filho me tiraste. É muito dolorido para mim. Tem coisa que toca no fundo da alma. E a gente sente aquela dor. Porque mexe no alicerce da alma, do espírito do homem. Mas mesmo assim, se você está alicerçado na rocha, não reaja com rebeldia, mas se humilhe diante de Deus. Reconheça a sua dependência de Deus, a sua condição de pecador, de que você precisa da misericórdia e do amor dele, e que ele venha ao seu socorro e manice o seu poder ao seu favor. E aí você está contra-atacando qualquer força do inimigo que venha contra a tua alma, contra os propósitos da sua vida, seja financeiro, seja família. O contra-ataque de Jó não foi rebeldia. O contra-ataque de Jó não foi se rebelar e abandonar a sua crença, a sua fé, mas foi se posicionar corretamente. Oração, jejum,
quebrantamento, declarar a sua fé é mais importante. Você vai ver que Deus não abandona os seus filhos, e Ele sempre tem um escape, Ele tem a solução, e Ele tem uma saída para você, e Ele cumpre aquilo que Ele diz que é possível, é porque é possível. O melhor contra-ataque contra o diabo é o nosso espírito quebrantado. Então, quebrante diante do Senhor, reconheça a sua dependência de Deus. Em Isaías 26:12, está no envelope, a palavra diz: tudo o que somos e tudo o que tem vem do Senhor. Isso é reconhecer a sua dependência. Eu não sou ninguém por si mesmo, minha capacidade, tudo que eu tenho foi dado por Deus, até a minha vida como ser humano foi dado por Deus. Tudo que tenho vem de ti, Senhor. Então somente tu podes acrescentar e tirar e mudar a minha vida está debaixo do teu controle, Senhor, do teu poder. Dependa de Deus, irmão. Não dependa de homens. Não ponha a sua esperança em homens, ponha a sua esperança em Deus. Dependa dele. E depender é se humilhar, é reconhecer o que é se humilhar, não é ficar se rasgando aí, fazendo cara de miserável. Não, é reconhecer a dependência que você tem de Deus. É orar em vez de reclamar, é silenciar, como diz lá em Jeremias: melhor é ter esperança, esperar em Deus em silêncio, para que Ele me ajude. É às vezes sacrificar a condição de reclamar, de amaldiçoar, para que a bênção venha e mude aquela situação sobre a sua vida. A humildade te leva a essa dependência de Deus. Agora, por que nós não conseguimos fazer isso? Porque somos extremamente ansiosos. A nossa ansiedade, a nossa inquietude, as nossas preocupações com as coisas desse mundo, lá em Mateus 6 diz: Jesus advertiu: você está preocupado com o quê? Com a roupa? Porque não tem roupa, não vai para a igreja. Porque não tem isso? Porque você não vai. Não tem, não sou isso, não compro, não tenho como comprar o que eu queria, a comida que eu queria, dar para os meus. Não é a vida mais importante do que a roupa? Jesus foi advertido: a vida não é mais importante do que a comida e a bebida. Então Ele diz: creia em Deus, busque primeiro o reino, priorize o reino, quer dizer, esteja na dependência de Deus, buscando a Ele, e as demais coisas, o resto não, o resto Deus faz, não, as demais coisas Deus faz, e você vai ver Deus te dando a recompensa. O problema é a nossa ansiedade. A ansiedade, ela é fruto, muitas vezes, na maioria das vezes, resultado dos nossos questionamentos. A gente questiona demais. A Bíblia diz que em tudo Jó não pecou. Você leu lá em 1, 20, 21 e 22. Jó não pecou, realmente ele não pecou. Mas só teve um problema depois dele entender, de passar pelas investidas de Satanás. Foi a ansiedade de Jó. A ansiedade dele de querer entender o que estava acontecendo, porque as coisas estavam dando errado. A ansiedade, ela é fruto dos nossos questionamentos. O que mais afeta a nossa fé é a ansiedade, fruto dos nossos questionamentos, pelo sofrimento que estamos passando, seja no tempo presente, ou seja pelo passado. Por que, Senhor, que foi assim? Por que foi assim? Por que ele me deixou? Por que ela me deixou? Por que eu no trabalho fui mandado no passado? A ansiedade, a inquietude, o questionamento. E quando não, mais ainda o medo, a ansiedade pelo medo do futuro. O que vai ser agora? E agora como eu vou pagar? E agora como eu vou fazer isso? E agora como que isso vai ser pago? A ansiedade é o pior inimigo da sua fé. E eu costumo dizer que aonde começa a nossa ansiedade, termina a nossa fé. Quando eu falo ansiedade, que sobe mesmo, começa a ter prioridade. Você percebe o controle da sua ansiedade, o domínio dela? É quando você está falando mais do problema do que orando por ele, do que profetizando a bênção por ele. É sinal que você está ansioso, irmão. Só se fala do problema, hein? E o diabo gosta disso.
porque ele sabe que a sequência é questionar Deus. Foi o único detalhe da vida de Jó. Não pecou, hein? Vida no altar, hein, Jó? Mas essa você não escapou. Não foi o diabo ali o problema depois, para chamar a atenção de Jó. O diabo não conseguiu ter isso, mas Deus teve que chamar Jó para a conversa. E é nesse período que nós vamos começar novas ministrações sobre a soberania do amor e do poder de Deus. E nós pararmos com esse espírito de quietude que opera nesse mundo hoje, mais ainda, por causa do imediatismo, das sementes que Satanás colocou nos meios de comunicação, de internet, em vários lugares, para gerar ansiedade, imediatismo. Tem que ser agora, eu preciso, eu vou ter, eu preciso ter, isso aqui agora é supérfluo, agora tem que ter algo novo. Essa busca, quando não informações rápidas sobre um futuro improvável que vai cair a economia, e a pessoa fica ansiosa. Essas ansiedades Satanás sabe, semeia bastante, para que eles fiquem inquietos, porque assim eles questionam Deus. E tem uma coisa que não agrada a Deus, é os nossos questionamentos, porque não temos poder sobre o presente, nem sobre o passado, nem sobre o futuro, mas Jesus é o hoje, ontem e para sempre será. Ele conhece todas as coisas que passou com você, o que está se passando e o que vai acontecer. Ele está diante dele. Não fica firme na rocha, irmão. Para de pôr o pé na areia, querer sair fora da rocha. Fica na rocha, para de reclamar, para de ter domínio de ansiedade, começa a se dispor a buscar a dependência de Deus. Se ponha no altar. O altar é lá no seu canto, na sua casa, não é aqui nos bancos da igreja. É aqui também você pode orar, mas é lá que começa o seu altar. Se humilha, quebrando o teu coração, humilhar, reconhecer a dependência de Deus. E o único erro foi esse. Talvez podemos dizer que foi um erro, mas Deus advertiu. Não se tratou de pecado, mas de questionamento. E a vida de Jó ficou inquieta, ao ponto que eu vou resumir, que ele disse: Senhor, eu quero você aqui hoje no meu escritório. Você tem que me explicar essas coisas, que ninguém está conseguindo me explicar, os meus amigos. Porque nem os profetas que vieram aqui me disseram que eu não entendi. Porque, Senhor, eu sou inocente. Eu sou desse, não como eu sou bom, em outras palavras. Como eu sou uma pessoa boa, honesta, justa. E por que essas coisas estão acontecendo? Eu sou crente, eu vou na igreja. Por que está acontecendo comigo? E a gente põe Deus na parede. Eu falo, põe Deus na parede, você vai cometer um erro. Põe o diabo na parede e manda ele sair da sua casa, da sua vida. Mas põe a Deus no lugar dele. E o lugar dele que Jó nos ensinou é o lugar de adorar. Mas por um momento Jó se esqueceu, quando Satanás tocou no segundo alicerce dele, que era um corpo, a saúde, ali balançou a alma de Jó. E ele não pecou, não falou contra Deus, não blasfemou, mas a sua alma ficou inquieta. E quando a alma está inquieta, questionando Deus, vem aqui, Deus vai explicar no Deus escritório. Porque não é certo um homem justo passar por tudo isso. Quero que você me explique. Ali começou o coro de Jó. Começou Deus sentar o rei dele. Meu filho, quer aprender? Vou te mostrar. Aí você vai lendo depois lá, sabe? Olha o sol, a terra, as estrelas. Mede a terra para mim e diz quanto tem quilômetros aí. Vê quantas estrelas tem no céu e diz aí qual é a quantidade. Soma todas aí. Diz o nome delas. Quando Deus levou Jó numa visão, acredite, para ver a dimensão do que ele criou e do que ele é, Jó ficou pasmo. Disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir mesmo, mas hoje eu entendo a tua grandeza e o teu poder é imenso. Me perdoe, Senhor, porque eu te questionei. Olha o ponto que leva a nossas ansiedades. Questionar o Rei dos Reis, questionar o Senhor dos Senhores, questionar o Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata, e tudo que esse mundo usufrui, por mais bilionário, trilionário que seja uma pessoa, usufrui do que é de Deus.
não é deles, é de Deus. Deus deixa eles usar, mas Ele tira, se Ele quiser. Ah, não sabe o que é, mano? Dá uma rachadinha no chão, acabou tudo, caiu o prego, caiu tudo. É assim, Deus tem o poder total, Ele é soberano. E esse Deus você serve, é o Deus consigo em Cristo Jesus. Não para de questionar, porque os seus questionamentos aumentam a sua ansiedade, e o domínio da ansiedade destrói a sua confiança e a sua fé em Deus. Então não fique quieto. Você vai começar a ter pressa, a querer ser imediatista igual essa geração está. Tudo tem que ser agora, já. Se não for, não quero. Então vem para a igreja buscando uma fórmula mágica para que algo aconteça. E não acontece. Porque Deus não vem fazer mágica. Deus é mágica. Deus vem manifestar o poder dele para revelar o amor dele. E esse é o principal propósito de Deus em demonstrar o seu poder. É para que o amor seja conhecido. E você tenha relacionamento com Ele para a vida eterna, não só na terra, mas para a vida eterna. Então venha buscar um carrinho de Deus. Deus não quer te dar só um carro, Ele quer relacionamento. Ele quer te revelar algo mais precioso do que um carro, do que uma casa própria. Isso que Ele quer é maior, o plano é maior do que você está buscando. Não questione, porque aumenta a sua ansiedade. E onde a ansiedade começa, termina a fé. A ansiedade destrói a confiança e destrói a sua fé. Não deixe a sua ansiedade destruir, como nós destruímos o poder aumentado da ansiedade. Quebrantamento. Chore na presença de Deus. Peça perdão, perdoe as pessoas, peça perdão pelos seus familiares. Em nome de Jesus. Filipenses 4:6 diz, repete comigo, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Destruiu a ansiedade, lança sobre ele. Como você lança? Ore, busque, peça diante de Deus as mudanças, aquilo que você está impotente. Mas quebrante o teu coração, reconheça a dependência sua, da ação de Deus naquilo. Não fique esperando dos outros, porque eles não podem fazer tudo que você imagina ao seu favor, eles não são capacitados para tudo. Mas Deus tudo pode, e você tudo pode naquele que te fortalece. Creia. Então em Filipenses 4:6 diz, não fique ansioso. Você precisa aprender a depender de Deus nas suas lutas. É preciso nós entendermos a importância de exercitar uma fé viva, uma fé em movimento, que confia, que crê na soberania do amor e da grandeza de Deus. E isso tem que ser acompanhado de uma ação de quebrantamento, de obediência à palavra de Deus. Quebrantamento é reconhecer Deus. Mas como você vai reconhecer? Se a palavra não estiver em você, como você vai crer no que Deus é? Mas quebrante o seu coração diante de Deus. Para finalizar, 1 Pedro 5:6. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, que Ele os honre no tempo certo. Seja humilde, irmão. 1 Pedro 5:6. Seja humilde. Que é a primeira receita para lidar com a sua ansiedade? Seja humilde. O que é ser humilde? Vou usar uma calça rasgada, uma roupa rasgada, sou pobre, sou conversa. Tem gente que gosta de viver vida de vitimismo, que não leva a lugar nenhum, só leva ele a mais derrota aí na vida dele, que aceita a miséria, que aceita a desgraça da vida. Mas não se trata, humildade não se trata de ficar vivendo em miséria, se trata de reconhecimento da sua dependência de Deus, de depender de que alguém esteja te servindo, te ajudando. É reconhecer a sua dependência de alguém. Isso é ter humildade, que você precisa de alguém. Então, quebrantamento é a demonstração de humildade. Quebrantar o coração
sabe, chorar, colocar, pedir perdão pela sua vida, pelos seus familiares, colocar, dizer, Deus, só Tu podes me ajudar a resolver isso, só Você pode, Senhor, com Teu amor, curar a minha alma, reconhecer a dependência de Deus. E Ele disse no versículo 7 de 1 Pedro 5, entregue todas as suas preocupações a Deus, e Ele cuida de vocês. Entregue. Quando fala em entregar, sério, tem coisa que você ora e continue orando, mas tem coisa que você já orou e que o Espírito diz, põe no meu altar, põe diante de Deus e não fique mais ansioso com isso. Apenas agradeça, Senhor, obrigado, porque aquele carro que eu pretendo comprar já está sendo providenciado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque quando vem o pensamento daquela pessoa que você pediu justiça, Senhor, obrigado porque este caso de João aqui, dessa justiça, já está nas suas mãos. Obrigado, Senhor, por ouvir a minha oração, como você entrega. Não fica de novo chorando por aqui, não. Não fica de novo, Senhor, por quê? Senhor, quando, até quando? Para, Senhor. Você orou, orou, Deus falou, põe no seu coração, continua orando, continua intercedendo, mas chega um momento que o Espírito diz, agora entrega. Quando fala entrega agora, espera em Deus. Não fique mais ansioso com isso. Olha isso na caixinha da espera, que já está com Deus. Então você não vai abandonar a visão de fé, mas você vai dizer, está com o Senhor, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu vou revelar para vocês uma palavra que veio no meu coração. Deus vai me dar 700 mil reais, vocês acreditam? É absurdo isso. Para alguns, mas como assim? Eu não sei, mas eu creio, porque Ele falou isso para mim. Ele me revelou na rua orando, e o Espírito pôs isso no meu coração e não sai. E dizer que eu pedi 700 mil para ele, não. Eu só falei, Senhor, eu preciso fazer isso. Vai precisar dos 700 mil. Eu não calculei não, mais ou menos. Mas Deus falou, eu estou te dando 700 mil. Eu não sei de onde vai vir isso, não, mas eu não. Estou falando para vocês em primeira mão. Um dia eu vou dar testemunho de 700 mil para vocês. Para mim não importa o tempo. Quem tem fé não tem pressa. Tem fé. Você tem que escolher ou a pressa ou a fé. Eu escolho a fé. Porque a fé move montanhas e traz resultados. Mas a pressa te faz tropeçar e cai. Fica na beira do caminho. E eu creio que Deus vai cuidar. Porque Ele plantou no meu espírito essa visão. Não foi inventado por mim, nem calculado por mim. Então vocês vão me ouvir dizer um dia. Porque é gerado pelo Espírito e meu Espírito. Eu creio, então você tem que tomar posse. Só que eu entrego, eu não sei de onde vai vir, eu não tenho condição, olhando humanamente, mas não duvido disso. Porque Deus é dono do ouro e da prata. Tudo está nas suas mãos, então eu entrego. Senhor, não esqueça de 700 mil. Eu não falo isso não, eu não falo. Senhor, está lá, Senhor. Eu só olho assim, Senhor, obrigado, porque um dia eu vou ter 700 mil para fazer o que tem que ser feito. É entregar, é ficar ansioso com aquilo, vai vir, será que é isso, será que é aquilo, será que é isso, será que é isso, quero saber. Quero saber que Deus tem poder para fazer. Isso que me importa. Não era uma coisa aqui, não. Por isso a palavra diz em Salmos 46, é a última. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Salmos 46, 10, agora 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fique calmo, fique tranquilo, não questione, fique firme, confia, creia, Ele virá ao teu socorro. É o Senhor dos exércitos que está conosco. Se você quer receber o seu escape, a sua cura e a sua recompensa nas suas batalhas espirituais, então é preciso reconhecer a grandeza do amor e da soberania de Deus.
Vamos para Jó 42, 2. Só para repetir. Repita comigo. Eu reconheço que para ti nada é impossível. Senhor, eu reconheço. Eu creio que está na tua palavra. Jó 42, 2. Jó 42, 2. Eu reconheço que para ti, Senhor, nada é impossível. E que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Agora vai para Jó 42, 5, versículo 5. Repete comigo. Antes eu só te conhecia e ouvi falar. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Oh, Deus. Disseram para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: há quanto tempo estou convosco e vocês pedem para ver o Pai? Ele está dizendo: bendito é aqueles que não me viram como homem, mas creram. Bendito é mais aqueles que não me viram e creram do que vocês que me veem e creram. O Pai está conosco. O Espírito de Deus habita em nós. E hoje podemos ver a glória do Pai através da fé viva, operante em Cristo em nossa vida. Em Cristo Jesus em nossa vida. Você quer ver o Pai? Não tem ilusões espirituais. Então comece a orar, você vai ver Ele falar com você nas suas obras. Vai te dar sinais de que Ele está com você. E quando você começar a aprender a ter intimidade, você vai começar a ouvir a voz do Espírito falando pela sua palavra, testificando a você. Então repete comigo por último, Jó 42, 10. Repete comigo, Jó 42, 10. O Senhor, pois virou o cativeiro de Jó. Quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Hoje eu reconheço Deus. Jó 42, 2, 5 e 10. Hoje eu reconheço Deus. Tudo é possível para ti. E Jesus disse: nada é impossível para Deus. E ele disse: nada é impossível para o que crê. Há uma ligação entre o impossível e o que crê. Nada impossível para ele, nada impossível para quem crê. Essa ligação é uma concordância muito forte. Você é capaz de tornar possível as coisas quando crê. E Deus, para ele, nada é impossível fazer. Amém? E por último, ele orava. Então, você quer viver uma vida de vitória? Quer ver o escape, a cura, a recompensa de Deus nas suas batalhas? Quer ver Deus virar o cativeiro? Quer dizer, estava preso, sendo liberado os seus propósitos, os seus sonhos, a sua vida, a sua família. Então comece a orar, comece a pôr sua vida em quebrantamento diante de Deus, e você vai ver Deus te dar a porção dobrada, dupla honra ao teu respeito. Sabe o que é dupla honra? Bênção sobre bênçãos, ser abençoado ao ponto de ter para abençoar, ser abençoado, dupla honra. Deus deu em dobro tudo que Jó tinha, e Ele quer fazer a mesma coisa com você. Amém? Cuidado com as suas ações. Aleluia. Não questione Deus, confia nele, vale a pena, espera nele, vale a pena. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé.